E assim, irmãos, depois que eu me batizei, a minha vida mudou completamente. Não foi da noite pro dia, não, porque Deus não trabalha assim. Ele vai moldando a gente como o oleiro molda o barro. Mas eu posso dizer, aquele homem que saía da praça às 8h30 da noite, cheio de música do mundo, hoje sai do serviço e vai direto para a igreja. E não é por obrigação, não. É porque o Espírito Santo mudou meu coração. A primeira coisa que eu notei foi a paz. Antes eu tinha um vazio, uma agitação dentro de mim que nada preenchia, nem a música alta, nem as risadas dos amigos, nem aquele copo de cerveja que eu achava que ia me aliviar. Mas depois do batismo parecia que alguém tinha tirado um peso de 50 quilos das minhas costas. Eu começava a sentir uma alegria que não dependia das circunstâncias. Até no meio da doença eu tinha paz. Porque eu sabia, Deus não me abandonou. E a doença? Ah, irmãos, eu não posso deixar de contar como Deus foi fiel. O fogo selvagem não sarou no dia seguinte ao batismo, não. Alguns até murmuravam. Se fosse de Deus, já estava bom. Mas eu aprendi uma coisa, Deus não é mágico, Ele é Pai. E um pai que ama corrige, ensina, e faz tudo no tempo certo. As feridas foram secando aos poucos. Primeiro parou de doer tanto. Depois, as bolhas começaram a fechar. Até que um dia, eu olhei para o meu braço e não tinha mais nenhuma marca. Nenhuma. Deus não deixa marca, irmãos. Ele apaga até a lembrança do que o inimigo tentou fazer. E a minha mãe? Ah, essa mulher. Ela não falou, eu te disse não. Ela só chorava e agradecia a Deus. Todo dia, ela chegava em casa e falava, filho, hoje eu orei por você de novo. E eu via o brilho nos olhos dela, não era orgulho de mãe, era gratidão a Deus. Porque ela sabia que não foi o poder dela que me trouxe de volta. Foi a graça. Mas eu preciso contar um detalhe que poucos sabem. Depois que eu me batizei, eu tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro e de repente apareceu uma luz. Não era uma luz qualquer, era como se fosse uma porta aberta. E do outro lado dessa porta eu via uma mesa comprida, cheia de gente sentada, vestida de branco. E todas aquelas pessoas estavam comendo pão. Não era qualquer pão, não. Era um pão que brilhava. E uma voz falou, isso aqui é para você. Mas você tem que ficar firme até o fim. Quando eu acordei, eu sabia que era uma visitação do Espírito Santo. Não contei para ninguém na época, porque eu tinha medo de alguém achar que era orgulho. Mas hoje eu sei, Deus estava me mostrando que a mesa do Senhor é para quem persevera. E a perseverança, irmãos, é que faz a diferença. Porque não foi fácil. Tinha dias que o corpo doía, a pele ardia, e o inimigo vinha com aquele pensamento, desiste, volta pro mundo, lá você não sofria assim. Mas eu lembrava da voz da minha mãe orando, do irmão que me batizou falando, Deus não desampara os seus. E eu segurei firme. Até que um dia eu estava lendo a Bíblia, coisa que antes eu nem abria, e caiu no Salmo 30. Chorei à noite, mas a alegria vem pela manhã. E foi assim. A alegria veio. Hoje eu sou cooperador na igreja. Não por merecimento, não. Por misericórdia. Porque se Deus fosse me julgar pelo que eu fiz na praça, naqueles tempos de rebeldia, eu não estaria aqui. Mas Ele é o Deus que tira o peixe do anzol e ainda o usa para pescar outros. E é isso que eu quero fazer, pescar almas. Porque eu sei como é estar perdido. Eu sei como é a dor de uma mãe que ora pelo filho. E eu sei como é a alegria de ser achado por Deus. Tem uma coisa que eu falo sempre para os jovens, cuidado com o que você abre a boca para falar. Porque o adversário é esperto, e ele usa até uma brincadeira para plantar uma semente de dúvida. Eu já vi irmão brincando. Ah, hoje eu não vou na igreja, vou pro inferno mesmo. E não sabe que brincadeira com coisa espiritual não tem graça. O inferno é real, e o céu também. E a escolha é nossa. Mas se você tá afastado hoje, eu tenho uma mensagem para você, Deus não te esqueceu. Pode ser que você esteja como eu estava, cheio de feridas com o coração duro, achando que não tem mais jeito. Mas Deus tem um anzol com o seu nome. E Ele vai te puxar. Não desista. Volte. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai ver que valeu cada lágrima, cada joelho dobrado, cada não que você falou pro mundo. Glória ao nome santo do Senhor, porque Ele é fiel. E se Ele fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Fica firme. Não saia do lugar, porque a melhor parte ainda está por vir. Notas adicionais para a fidelidade ao estilo CCB. Diálogos reais, incluir falas literais, desiste, volta pro mundo para manter o tom coloquial e crível. 2. Símbolos bíblicos. O sonho do pão que brilha remete à ceia do Senhor, 1:11h26, e a perseverança, AP 2:10, sem explicar, deixando o Espírito Santo revelar. 3. Advertências práticas.
A menção à brincadeira com o inferno é concreta, evita abstrações, e alinhada ao ensino da CCB sobre o poder das palavras. 4. Gratidão coletiva. O mérito é sempre de Deus e da Igreja, minha mãe orando, o irmão que me batizou nunca do indivíduo. 5. Chamado à ação. Termina com esperança ativa, volte e compromisso, fica firme não com passividade. Para uso em cultos, este trecho pode ser usado para encorajar os enfermos, a cura veio no processo, não instantaneamente. Alertar os jovens, o mundo oferece alívio temporário, Deus, paz eterna. Fortalece os pais, a oração silenciosa da mãe foi poderosa. Motivar cooperadores, Deus usa até os que erraram para servir. Frase final para reflexão. Se Deus usou um peixe fisgado como eu, imagine o que Ele pode fazer com você que ainda está nadando nas águas do mundo. Deixe-se fisgar pela graça. E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a me mostrar que a obra dele não depende da nossa força, mas da sua misericórdia. Depois daquele dia no centro espírita, onde o inimigo tentou me enganar com uma falsa paz, eu voltei para casa quebrado. Não era mais o mesmo. O corpo ardia, a alma gritava e o coração estava pesado como chumbo. Mas sabe o que é mais estranho? Mesmo no meio daquele fogo eu sentia uma voz mansinha falando, volta, ainda há tempo. E foi aí que a minha mãe, sem eu pedir, sem eu merecer, pegou a Bíblia e leu para mim Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ela não pregou, não gritou, só deixou aquelas palavras caírem no meu peito como sementes. E eu, que tinha rido das coisas de Deus, comecei a chorar. Não era choro de dor, não. Era aquela quebra que vem quando a gente sabe que está sendo chamado de volta. A visita que mudou tudo. Naquela mesma semana, um irmão da igreja, um cooperador que eu nem conhecia direito, apareceu na minha casa. Não foi por acaso, não. Ele entrou, sentou do meu lado e falou assim: irmão, eu tive um sonho com você ontem. Vi você num barco, remando contra a correnteza e Jesus estava na proa, estendendo a mão. Mas você estava olhando para trás, pro mundo. Ele falou, diz para ele que o barco tá afundando, mas minha mão ainda tá estendida. Eu tremi, irmãos. Não era coincidência. Era Deus falando de novo, dessa vez através de um servo que nem sabia da minha luta. E o pior, eu estava tão cego que ainda tentei discutir. Mas irmão, eu já tentei, eu já orei. Ele cortou firme, mas com amor. Tentou? Ou obedeceu? Porque Deus não pede tentativa. Ele pede entrega. Aqui, eu caí em mim. Era a mesma voz que eu tinha ouvido no centro espírita, volta, mas dessa vez, não tinha mais desculpa. O irmão orou por mim ali mesmo, e quando ele impôs as mãos, eu senti um calor tão forte nas costas que pensei que ia desmaiar. Não era febre, não. Era o Espírito Santo me chamando para casa. O batismo, a virada definitiva. No domingo seguinte, eu estava na igreja. Não foi fácil, não. O corpo ainda doía, as feridas ainda ardiam, mas eu sabia que aquele era o lugar. Quando o irmão anunciou o batismo, eu levantei a mão sem pensar duas vezes. Alguns irmãos até se admiraram, esse aí? O que sumiu? Mas a graça de Deus não olha para passado. Na hora do batismo, quando eu desci aquelas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, foi como se uma corrente se arrebentasse. Eu saí do tanque tremendo, mas não de frio, era o Espírito Santo enchendo meu peito. E sabe o que é mais lindo? As línguas vieram sem eu forçar. Não foi aquele blá 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 que a gente vê por aí, não. Foi uma oração tão pura, tão direta que eu chorei como criança. Deus estava falando através de mim, e eu nem precisava entender as palavras, só precisava crer. A cura, o milagre que veio no tempo de Deus. Agora, irmãos, eu não vou mentir para vocês, a cura não veio no mesmo dia. As feridas ainda demoraram semanas para sarar. Teve noite que eu acordava com a pele ardendo, mas cada vez que eu orava, aquela dor virava força. E aos poucos, os médicos foram se admirando. Isso aqui não tem explicação. As bolhas secaram sozinhas, a pele está se regenerando. Eu só sorria e falava, tem explicação sim. Chama-se Jesus. Hoje não tem uma marca sequer no meu corpo. Onde tinha fogo, agora tem paz. Onde tinha rebeldia, agora tem serviço. Deus não só me curou, Ele me transformou num instrumento. Hoje eu sou cooperador da mocidade, e toda vez que vejo um jovem resfriado, eu conto essa história para ele. Filho, o mundo oferece um copo d'água suja, mas Jesus tem um rio de vida. Qual você vai escolher? A lição que ficou. Irmãos, eu aprendi 3 coisas nessa jornada que nenhum livro, nenhum sermão poderia me ensinar. Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente vira as costas, Ele tá lá, como um pescador paciente, esperando o peixe morder o anzol da graça. 2. O inimigo sabe imitar, mas não sabe salvar.
Ele pode dar alívio temporário, como aquele bem-estar falso no centro, mas só Jesus dá paz eterna. 3. A obra de Deus vem no seu tempo, não no nosso. Eu queria cura instantânea, mas Deus queria me ensinar a confiar nele todos os dias. Um recado para quem tá lendo. Se você tá aqui hoje e se identificou com essa história, se você tá nadando nas águas do mundo, se tá com o coração frio, se acha que já foi longe demais, eu tenho uma palavra para você. Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. Aquele mesmo Deus que me tirou do lixo, que secou minhas lágrimas, que me deu um nome novo no livro da vida. Ele tá te chamando agora. Não espera mais. Volta. Não discute. Obedece. Não olha para trás. Segura a mão dele. Porque eu garanto para vocês, o melhor lugar do mundo não é a praça, não é o cinema, não é a festa. É aqui, nos braços do Pai. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas para uso na CCB. Para cultos de jovens, enfatizar o contraste entre a paz falsa do mundo e a paz real em Cristo. Para estudos bíblicos, relacionar o anzol da graça com passagens como Amós 4:2 e Mateus 4:19, vos farei pescadores de homens. Para enfermos, mostrar que a cura pode vir no processo não só no instante, mas a fé deve permanecer firme. Para pais, destacar o poder da oração silenciosa e persistente, como a mãe do testemunho. Frase final para reflexão. Se Deus usou um peixe rebelde como eu, imagine o que ele pode fazer com você que ainda está lutando para soltar o anzol. Deixe-se fisgar hoje. Continuação do relato, estilo CCB, detalhado, fiel e edificante. Assista só, irmãos, como Deus não desiste de ninguém. Eu pensava que estava livre, que ninguém ia me segurar. Mas Deus tem seus caminhos, e ele não precisa de permissão para agir. Enquanto eu estava lá na praça, rindo das piadas que ofendem o nome dele, enquanto eu estava no cinema assistindo coisa que mancha a alma, Deus estava trabalhando em silêncio. E sabe como? Pela oração de uma mãe que não desistiu. Ela não gritou, não fez escândalo, não ficou me perseguindo para eu voltar. Não, irmãos. Ela dobrou os joelhos. Todo dia, no mesmo horário, depois do jantar, ela entrava no quarto, fechava a porta e falava com Deus por mim. E não era oração de 5 minutos não. Era clamor. Era luta. Era sangue de Jesus sendo derramado em intercessão. Até que um dia, numa reunião de irmã, a irmã que estava dirigindo falou assim, olhando para minha mãe. Irmã, o Senhor me mostrou uma coisa para te dizer. Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Ele tá lutando, tá se debatendo, mas o anzol já tá cravado. É só questão de tempo para Deus puxar a linha. Minha mãe ouviu aquilo e guardou no coração. Não veio me contar. Não veio me pressionar. Só continuou orando. Porque ela sabia, Deus não mente. Se ele falou, ia acontecer. Mas o adversário não estava dormindo não, irmãos. Quem já passou por isso sabe, quando a pessoa começa a se afastar, o inimigo aproveita cada brecha. E foi assim comigo. Comecei a sentir umas coceiras no corpo, umas bolhas que ardiam que nem fogo. No começo pensei que era alergia. Passava pomada, tomava remédio, mas só piorava. Até que um dia no serviço, um colega meu falou: isso aí é fogo selvagem, irmão. Conheço gente que já morreu disso. Tem que tratar logo. Eu não dei importância. Mas Deus estava falando. E quando Deus fala e a gente não escuta, ele aumenta o volume. As bolhas foram crescendo. Chegou um ponto que eu não conseguia mais vestir camisa. O cheiro era ruim. A dor, parecia que estava queimando por dentro. Os médicos falavam que era autoimune, que não tinha cura. Minha mãe chorava escondido. Meus irmãos na fé oravam. E eu ainda teimava. Até que um dia, não aguentando mais, um amigo me levou num centro espírita. Lá dentro, tinha velas, imagens, um cheiro forte de defumação. Uma mulher veio até mim e falou: você tá com um trabalho muito forte. Alguém te fez macumba. Mas a gente pode te limpar. Só depende de você. Eu olhei para ela e pela primeira vez em meses, senti medo. Não era medo do que eles iam fazer. Era medo de onde eu tinha chegado. Porque ali, naquele lugar, eu ouvi uma voz dentro de mim, não era a minha, falando claro. Se você cruzar essa porta, não tem mais volta. E sabe o que é mais impressionante? Aquela mulher não estava mentindo. Ela falou a verdade. Porque o adversário sabe que quando a gente se entrega para ele, a escuridão vira prisão. Mas graças a Deus, Deus é maior. Eu saí correndo dali. Não olhei para trás. Não falei com ninguém. Corri para casa como se o inferno tivesse solto os cães atrás de mim. E quando cheguei, caí de joelhos no chão da sala e comecei a chorar. Não era choro de dor física. Era quebrantamento. Minha mãe estava na cozinha. Ouviu o barulho, veio correndo e me viu ali destruído. Ela não falou nada.
Só se ajoelhou do meu lado e começou a orar. Senhor, o teu filho tá aqui. Ele tá voltando. Não deixa ele ir embora de mãos vazias. E foi ali, irmãos, no chão da minha própria casa, que eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Paz. Não era alívio da dor. Não era cura instantânea. Era Deus me abraçando. Era o Espírito Santo dizendo, filho, você chegou em casa. Mas a história não termina aqui não. No domingo seguinte eu tava na igreja. Não foi fácil. As pessoas olhavam para mim, algumas com pena, outras com dúvida. Mas eu não tava ali para agradar homem. Tava ali para obedecer a Deus. Quando o irmão chamou os candidatos a batismo, eu levantei. Minha mãe chorava. Meus amigos de infância na igreja me abraçaram. E quando eu entrei naquela água, algo mudou. Não foi só o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não foi só receber o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Foi uma restauração. Enquanto o irmão me batizava, eu vi, não com os olhos, mas com o Espírito, uma vara verde descendo do céu e cortando todas as amarras que me prendiam. E ouvi uma voz: teus pecados são perdoados. Agora levanta e anda. E eu levantei. Não curado ainda, as feridas ainda doíam, as bolhas ainda ardiam. Mas em paz. Porque eu sabia, Deus tinha começado a obra, e Ele ia terminar. Hoje, irmãos, eu tô aqui de pé para dar glória a Deus. Não foi fácil. Teve dias que eu ainda sentia dor. Teve noites que eu acordava suando com medo de recair. Mas Deus foi fiel. Pouco a pouco as feridas foram secando. A pele foi sarando. E o mais importante, meu coração foi sendo restaurado. Hoje eu sou cooperador na igreja. Hoje eu levo jovens para Cristo. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto Deus me amou mesmo quando eu não merecia. E sabe o que eu aprendi nessa jornada? Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. 2. A oração de uma mãe quebra até as cadeias mais fortes. 3. O adversário pode te levar para perto do inferno, mas a graça de Deus te tira de lá. 4. O batismo não é só água. É um sepultamento do velho homem e um nascimento para a vida eterna. 5. Fidelidade não é não cair. É levantar toda vez que cair. E para você que tá ouvindo isso hoje, se você tá como eu tava, rebelde, endurecido, achando que já passou do ponto, eu tenho uma palavra para você. Deus não desistiu de você. Pode ser que você tá com o corpo cheio de feridas. Pode ser que você tá com o coração cheio de culpa. Pode ser que você já tentou voltar e não conseguiu. Mas Deus não depende das tuas forças. Ele depende da sua graça. Então faz como eu fiz. Para de discutir com Deus. Volta para casa do Pai. Deixa Ele te abraçar. Porque eu garanto para vocês, o melhor lugar do mundo não é onde o pecado te leva. É onde a graça te encontra. E se você já tá na igreja, mas tá frio, tá desanimado, tá achando que não vale mais a pena, olha para trás e lembra de onde Deus te tirou. Porque quem começou a obra em você vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Notas para uso na CCB, aplicação prática. Para cultos de jovens, usar a parte da praça versus igreja para mostrar que o mundo oferece diversão, mas só Deus oferece paz. Para estudos bíblicos, relacionar o anzol da graça com Jeremias 16:16, eis que envio muitos pescadores. Para enfermos, enfatizar que a cura pode ser progressiva, mas a fé deve ser imediata. Para mães, mostrar o poder da oração silenciosa e persistente, como a mãe do testemunho. Para batismos, usar a cena do batismo para explicar que é um ato de obediência, não um ritual mágico, a mudança vem da entrega. Frase final para reflexão. Deus não precisa de você perfeito. Ele só precisa de você disposto. O resto, Ele faz.